Fala galera, beleza? Eu sou o Henrique, hoje trazendo mais um vídeo pro canal, gente. Bom, como nos comentários do último vídeo eu vi que teve gente pedindo aí pra eu falar sobre o Cartola, o vídeo de hoje é sobre o Cartola. Eu vou falar quando foi criado, os 10 maiores pontuadores na história do Cartola. Vocês pensam que o Cartola existe há pouco tempo? Já já falo para vocês e vou falar o meu time, o nível que eu estou e o nome do meu time, ok? Bom, vamos começar, né, vendo aqui o que eu pesquisei, tá? Esse vídeo deu um pouco de trabalho, vai ficar um pouco grande, mas eu espero que vocês assistam e curtam muito, ok? Você que gosta de cartola, se gostar desse vídeo, compartilha para mais pessoas, beleza? Bom, o Cartola foi criado em 2004. Eu achava que o Cartola tinha sido criado lá por 2016, 2017. Mas não, faz muito tempo que o Cartola foi criado, cara. Foi uma novidade para mim também. Eu achei que o Cartola era bem mais novo, né? E para quem nunca jogou, você pode apenas escalar jogadores que joguem no Brasileirão Série A, ok? No Brasileirão Série A. E aqui, maiores pontuadores da história do Cartola. O primeiro, que conseguiu 37,70, foi Jorge de Arrascaeta, exatamente o Arrasca, jogando pelo Flamengo em 2019, naquele 6-1 contra o Goiás, lá no Maracanã, que o Arrascaeta fez 3 gols. Então, 37,70, a maior pontuação do Cartola é de Arrascaeta do Flamengo. A segunda posição é de um menino, que naquela época era um menino, né? Neymar Júnior, exatamente Neymar, jogando pelo Santos ainda, 37,2 a pontuação dele. Em 2011, naquela vitória em que o Santos venceu no Pacaembu, o Atlético Paranaense por 4-1, né? Um pouco depois do Santos ser campeão da Libertadores, né? O Santos enfrentou uma série de amistosos, né? Até o Mundial. E o Neymar fez 4 gols naquele jogo e terminou até como capitão do Santos. Para vocês terem uma noção, né? Para quem não viu, eu também não vi aquele jogo, eu só vi depois no Globo Esporte. Bom, o terceiro maior pontuador do Cartola na história foi o Jonas mesmo, aquele do Benfica, que na época jogava pelo Grêmio em 2010 e fez 36,4 pontos contra o Grêmio Prudente. Exatamente o Prudente, que caiu naquele ano, né? Foi lanterna daquele campeonato. O Grêmio Prudente. Então aí o Jonas fez 36,4. O quarto maior pontador do Cartola é um cara que eu amo demais, que fez aniversário ontem ou antes de ontem. Frederico Chaves Guedes, o nosso Fred, 35,90 pontos, com 4 gols naquele jogaço lá em 2011 contra o Grêmio, no Engenhão. Né? Ele fez 4 naquela vitória por 5-4 para cima do Grêmio lá no Engenhão. O Fred meteu 4 e fez 35,9. Bom, Ronaldinho Gaúcho é o quinto maior pontador do Cartola, com 35,10 numa partida contra o Figueirense, lá em 2012, tá? O sexto é o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013, Ederson, aqui do Atlético Paranaense, que fez 34,90 contra o Vasco, aquele jogo em que o Vasco definitivamente foi rebaixado para a Série B em 2013, lá na Arena Joinville, né? O jogo foi lá, aquela briga que teve toda, o jogo ficou parado por 1 hora e pouco, e o Atlético venceu por 5-1 com 3 gols do Ederson naquele domingo. O sétimo é um cara que a torcida do Flamengo particularmente ama, Obina, na época que jogava pelo Palmeiras, 33,80. O Ederson, acho que eu não falei a pontuação dele, foi 34,90 a pontuação do Ederson, ok? O Obina fez 33,80 contra o Goiás em 2009.
Em 2009, o sétimo maior pontuador. O oitavo maior pontuador do Cartola foi o Neymar também. O oitavo pontuador com 33,40. Que foi contra o. Foi aquele jogo contra o Cruzeiro em 2012. Que o Santos venceu por 4-0 no Independência. Que o Neymar foi aplaudido pela torcida do Cruzeiro e meteu uma dancinha lá esquisita, né? E foi aplaudido pelo estádio todo, né? A torcida do Cruzeiro aplaudindo ele. Naquela época, ele era aplaudido pelos rivais, assim como Messi e Cristiano Ronaldo já foram também, né? O nono pontuador do cartão, os nonos, né? Porque temos dois empatados. Ibson em 2008 contra o Palmeiras. Ibson em 2008 contra o Palmeiras e o Douglas Friedrich, que na época jogava pelo Avaí em 2017, que até apareceu no Fantástico, né? O Douglas, goleirão, goleiro do Avaí, que hoje em dia está no Juventude, passou pelo Bahia, né? Naquela época o Avaí estava numa crise danada e ganhou do Grêmio, na Arena do Grêmio, por 2-0. Naquele ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores ainda. E o Douglas pegou até um pênalti do Edilson, né? O Edilson que bate muito forte, né? Ele meteu uma pedra no meio do gol e o Douglas, o Douglas pegou, né? Ficou parado e naquela época, né, o goleiro que fazia a maior pontuação no Cartola pediu um filme pro Tadeu Schmidt, né? E ele pediu até O Último Homem. Ou seja, é um filme que eu gosto bastante, eu já vi também. Então, Douglas e Ibson aí empatados com 33 pontos cada. E o décimo e último maior pontuador do Cartola, né, entre esses 10, foi o Thiago Neves. Thiago Neves em 2011, quando jogava pelo Flamengo, aquele 5-1 contra o Cruzeiro, também no Engenhão, o Thiago Neves meteu 3, né? O Cruzeiro no azar desgramado naquele ano, brigando para não cair, né? Mas não caiu e foi cair 8 anos depois, né? E o Thiago Neves fez 32,90 pontos no Cartola naquele ano, ok? Bom, gente, se vocês estiverem gostando, se inscreve no canal aí se você for novo, beleza? Bom, o meu time no Cartola, o nome dele e os jogadores que eu escalei para essa 24ª rodada do campeonato agora, beleza? Bom, o nome do meu time é Flutri Henrique. Flu de Fluminense, obviamente. Tri é de tricolor. Se fosse pelos títulos, eu colocaria um tetra, né? E o meu nome, Henrique. Eu estou no nível ouro 1. Bom. E os mais escalados dessa rodada: Hulk do Atlético Mineiro, Bruno Henrique do Flamengo e Nacho Fernandes do Atlético Mineiro. E o meu time escalado para essa rodada: Marcos Felipe, Calegari, que ainda é dúvida, né? Eu deixei ele ali no Cartola porque pode estar aquela dúvida entre ele e o Samuel Xavier, mas eu deixei o Calegari. Se o Calegari não jogar, se eu souber que o Calegari não vai jogar, eu mudo, ok? O Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, que agora vai ter um jogo mais fácil, né, do que contra o Flamengo, né? O Pedro Henrique. O Luan, zagueiro do Palmeiras, que vai enfrentar o América amanhã, né? Pelo menos é o jogo que vai passar aqui na Globo para eu assistir. América Mineiro e Palmeiras. Danilo Barcelos, que vem jogando bem nessa sequência aí no Fluminense. André, o Danilo do Palmeiras, que eu coloquei rodada passada, ele mandou bem, né? O Guilherme Castilho do Juventude, que vem jogando demais. Juventude que pega o Sport nessa rodada. O Yuri Alberto do Inter, né? O Yuri Alberto, a última vez que eu coloquei ele mandou muito bem. E nos vídeos atrás aí eu falei que o Yuri Alberto o Inter iria vencer o Ceará com um gol do Yuri Alberto. Por isso eu coloquei o Yuri Alberto no meu time essa rodada. Fred e Luiz Henrique. Luiz Henrique de capitão, porque vem jogando demais. Então coloquei ele de capitão. E o meu técnico é o Alberto Valentim. Do dinheiro que tinha sobrado, ele era o melhor, né? Então, e os reservas, né? O banco de reservas rapidinho. Ederson, do Atlético Mineiro. Renan, do Palmeiras. Kelvin, lateral direito do Ceará. Luan, o volante do São Paulo. E o Rony, atacante do Palmeiras.
E duas notícias rapidinhas: John Kennedy renovou o contrato até 2025 e o André também postergou seu contrato até 2024 com o Flu, beleza? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas se você gostou, deixa o like e ativa o sininho. E se quiser mais vídeos sobre o Cartola, pede aí que eu trago, valeu? Saudações colores, um abraço e amanhã é dia de Flu. Se inscrevam no canal.